Você já pensou na possibilidade de você ter um trabalho autoral? Me permite disseminar a palavra? Hoje eu vou te apresentar o que significa ter um trabalho autoral, para ver se evoca alguma coisa aí dentro. Pode ser que você já está curioso, mas não tem muitas referências, deu uma vontadezinha, mas não sabe exatamente como fazer isso ou se é para você. E se já movimentou aí dentro, é que provavelmente é para você. E eu vou te ajudar hoje com esse processo de inspiração para plantar uma sementinha do desejo para você construir isso para sua vida. Então, qual é o significado do trabalho? Qual é a função do trabalho? Se a gente fosse perguntar para o seu bisavô, se ele estivesse vivo, qual é a função do trabalho, o que ele responderia? Agora, se a gente perguntasse para o seu avô, mudaria a resposta? Ou se a gente perguntasse para alguém lá em 1800, mudaria a resposta também? Vamos fazer o mesmo exercício com casamento. O que significaria casamento para sua avó? E para sua bisavó? E para sua tataravó? Mudaria a explicação delas para que serve um casamento? A função do casamento mudou muito ao longo dos anos e é muito diferente hoje como a geração Z pensa sobre casamento ou uma união, uma parceria, do que era lá atrás. Lá atrás as mulheres não conseguiam nem abrir conta bancária sem um casamento. Então você acha que o significado do casamento, a função do casamento era a mesma que a gente tem hoje? Essa visão de amor romântico, de dividir uma vida, é uma visão muito mais moderna. A gente pode fazer a mesma analogia para o trabalho. Para a maioria das pessoas, o trabalho é um mal necessário e é onde a gente consegue sustento. Então eu preciso trabalhar porque eu preciso fazer dinheiro e isso é um grande peso. Quando a gente começa a pensar em trabalho autoral, a gente não vai excluir a função de sustento, a função de trazer dinheiro. A gente só vai incorporar uma camada a mais. Então, para algumas pessoas, quando eu começo a falar sobre trabalho autoral, elas vêm com medo e elas começam com objeções. Mas eu não sou herdeiro, eu preciso de dinheiro. Como se o trabalho autoral não fosse trazer dinheiro. Então, a gente começa a provocar aqui o que você foi aprendendo sobre um trabalho mais criativo, um trabalho mais autoral. A principal diferença para mim de um trabalho autoral, de qualquer outro trabalho, dessa visão mais forte de sustento, de prover dinheiro, o trabalho autoral é uma via de expressão. Então, o que significa autoral? É aquilo que você é autor de, traz a sua autoralidade. Então, nos traz uma sensação de que é você que vai criar esse trabalho, é você que vai expressar por meio desse trabalho. O que você vai expressar? A sua autenticidade, a sua identidade mais autêntica, mais criativa e toda a sua bagagem de vida, todo o seu repertório vai para aquele trabalho. Então o seu trabalho é como se fosse um projeto criativo. Só que para ele se tornar um trabalho, é claro que a gente vai adicionar a parte monetária e financeira. Mas hoje eu não vou falar tanto dessa parte financeira porque já é a discussão comum, eu vou falar mais dessa autoralidade. Para a gente conseguir ter um trabalho autoral, o primeiro desafio é que eu preciso estar conectado com a minha identidade. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu depois de tirar vários condicionamentos? Se eu tiro a rádio mãe, rádio pai, eu chamo de rádio, né? Que a gente pensa igualzinho aos nossos familiares, mas se a gente fosse fazer ali uma metacognição, a gente começar a investigar de onde que veio esse pensamento, de onde que veio isso aqui que eu acredito, isso é meu, fui eu que tive esse pensamento, eu estou copiando alguém que veio antes de mim. Então a criança, a gente absorve por osmose todos esses pensamentos, todos os medos, todos os conceitos. Então exige um trabalho de autodescoberta, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a gente desconstruir tudo isso. E aí quando a gente desconstrói, igual um escultor que vai tirando as sobras, vai revelando aquilo que é mais nosso. Esse lugar que é mais nosso, a gente pode chamar de eu autêntico. É claro que não é uma coisa binária, onde pronto, agora eu estou no meu autêntico, a gente pode imaginar como um degradê, como um espectro, cada vez que eu vou tirando um condicionamento, eu vou me conectando e ficando mais próximo do meu eu autêntico. Um trabalho, uma empresa, uma marca, eles podem ser criativos e podem ter diferencial. Nossa, essa marca é muito diferentona. Uma marca diferentona não necessariamente é uma marca autoral para o fundador, porque ele pode criar ideias, conceitos diferentes e que pode ter um diferencial de mercado. Não necessariamente é autêntico a essa pessoa. Quando for autêntico a essa pessoa, você vai sentir que tem a identidade dela, tem a impressão digital dela, tem o jeitinho dela. Então, quanto mais autoral algo é feito, mais a gente consegue imaginar quem é o autor. Isso aqui tem cara de fulano, isso aqui o fulano colocou o dedo, porque tem o jeito dessa pessoa. E o jeito dessa pessoa vai trazer um diferencial muito grande e também
não replicável. Quanto mais autoral um trabalho, menos replicável ele é, porque ele é a bagunça da sua singularidade. Então imagina que você é uma pessoa com uma história única, com uma visão de mundo único, uma forma de interpretar as coisas muito única. Tudo que é único em você vai dar essa singularidade. Eu sei que às vezes a gente fala singularidade e traz um peso e as pessoas falam, mas eu não sou tudo isso, eu não sou tão único assim. Imagina então que você tem várias aleatoriedades, sabe? O lugar que você nasceu, como foi sua infância, a escolinha que você foi, o professor que você teve, o que te interessa, o que te dá curiosidade, o que deixa irritadinho, o que te deixa zangado, tudo isso são informações. Se a gente juntar todas essas informações, você já começa a ficar uma pessoa mais específica. Então, quando a gente fala de singularidade, a gente vai falar de especificidade. A forma como você pensa, sente e realiza as coisas é específica. Por isso que para a gente encontrar esse lugar autoral, eu preciso questionar os genéricos. Eu preciso sair do mundo dos genéricos, onde há muito pertencimento. Quando a gente está nos genéricos, a gente não ofende ninguém, todo mundo pensa meio igual. Quando eu começo a ir para um caminho autoral, eu começo a me posicionar. Isso vai começar a fazer uma bifurcação, mas eu posso falar disso em outro vídeo. Um dos medos aqui que as pessoas têm de ter um trabalho autoral é misturar a vida pessoal e profissional. Mas deixa eu te lembrar que a gente não separa tão bem assim, a gente não é tão bom em separar a vida profissional e pessoal e isso não necessariamente é um problema. Lembrei da série Ruptura, né, que traz exatamente essa provocação, essa cisão muito forte entre vida pessoal e vida profissional. Os medos que eu escuto com frequência das pessoas é que os problemas do trabalho vão atrapalhar a vida pessoal dela. Só que isso já não acontece com qualquer trabalho. Agora, se a gente tem uma vida interessante, isso pode transbordar para o nosso trabalho, e o nosso trabalho é interessante, isso pode transbordar para a nossa vida, não seria interessante misturar tudo mesmo? Imagina aquele grupo de amigos onde você tem uma pessoa muito incrível aqui, uma pessoa muito incrível aqui, não seria interessante se vocês três fossem amigos juntos? Misturar trabalho e vida pessoal não é o problema, não é o que vai causar exaustão. Você vai encontrar muitos relatos de pessoas falando que é uma cilada trabalhar com o que você ama, que é uma cilada fazer aquilo que você gosta, porque você vai entrar em exaustão, você não vai conseguir parar. Existem algumas coisas aqui para a gente questionar. Eu entendo a dor delas quando elas falam dessa exaustão. No entanto, o que eu enxergo é que a tendência à exaustão, ela existe independente de você gostar ou não gostar no seu trabalho. A pessoa vai entrar em exaustão em qualquer coisa, ela pode entrar em exaustão com atividade física, ela pode entrar em exaustão com qualquer coisa. A forma como a gente realiza as coisas e aprendeu a realizar as coisas vai gerar exaustão e a gente precisa reaprender uma nova forma de se relacionar com tarefas, com o nosso fazer, se relacionar com as pessoas que seja mais leve. Então não é o trabalho autoral que vai te gerar exaustão, é a forma como você está lidando com as coisas. E eu gosto de juntar os dois, o desenvolvimento do trabalho autoral com o desenvolvimento humano. Por quê? Porque eu preciso me tornar uma nova pessoa para poder ter um trabalho autoral. E se eu quiser ter um trabalho leve, fluido, com propósito, que me traga alegria, prazer e diversão, significado e realização, eu vou ter que me transformar, eu vou ter que me tornar outro indivíduo, porque eu não posso pensar da forma como eu pensava antes, interpretar as cenas da vida como eu interpretava antes. Eu vou ter que ter um novo código para conseguir operar desse lugar. Por isso que eu não divido desenvolvimento humano com o desenvolvimento de um trabalho autoral. Então, um trabalho autoral, ele vai exigir criatividade. Qual criatividade? Aquela que é específica para você. A gente precisa sair aqui dos estereótipos do que é uma pessoa criativa, que não necessariamente é algo artístico, que não necessariamente é algo visual, performático, musical. A criatividade, ela opera em qualquer área, é a forma como a pessoa pensa. Um trabalho autoral vai demandar criatividade, mas nem todo trabalho criativo vai ser autoral. Por acaso você sente a vontade de comunicar algo para o mundo, de expressar algo, de expressar o que você vê, o que você entende, como você vê as coisas, o que você acredita que a gente deveria estar fazendo, consumindo, como a gente deveria estar se relacionando? Se você tem esse desejo de comunicar algo, de trazer uma nova forma, ou mesmo de expressar algo que é muito teu, se você tem o desejo de fazer as coisas da sua forma, do seu jeitinho, é um trabalho autoral que vai dar conta de conseguir sustentar esse seu desejo e permitir que ele seja essa via de expressão.
A gente fica nesse conceito de trabalho como uma via de expressão. Também uma via de expressão dos nossos talentos. Eu vou colocar os meus talentos naturais para jogo. Tem vídeo aqui no canal sobre talento natural. Um ou outro olhar aqui para trabalho autoral é você se deparar que aquilo que você quer realizar não tem uma caixinha pronta. Aquilo que você tem desejo de fazer não tem um nome, não tem uma profissão específica, não tem uma graduação, não tem um curso específico. Então, voltar para esse olhar de autoralidade é pensar quais são os problemas do mundo que eu quero resolver, ou como eu quero usar os meus talentos para gerar benefício para as outras pessoas, como eu quero gerar valor para as pessoas a partir das minhas habilidades, dos meus talentos naturais, da forma como eu gosto de operar. Se você não encontrar um trabalho pronto, você vai ter que criar o seu. Talvez você não ouviu isso de nenhuma pessoa. Você pode criar o seu próprio trabalho. Inclusive, tem gente fazendo isso no mundo corporativo. Imagina na vida autônoma, na vida empreendedora, onde você pode criar o que você quiser. Você pode criar o que você quiser. Vai sentindo essa frase no seu corpo, porque é nessa hora que o seu desejo autoral vai começar a ebulir, igual uma chaleira. Ela vai começar a trazer, fervilhar essas bolhazinhas e vai falar: é isso, eu quero criar o que eu quiser. E não importa agora se você não sabe exatamente o que você quer criar. Muitas pessoas vão primeiro ter o desejo de criar algo sem saber o que é. Para mim foi assim, eu tinha o desejo de criar algo e eu não sabia o que era, mas o desejo estava claro. O desejo de criar algo meu estava nítido. Então eu estou muito curiosa para saber se esse desejo fervilhou aí dentro de você, se você pôde, junto aqui com o vídeo, assumir para você mesmo: eu quero criar algo, eu quero criar a minha forma de fazer as coisas. Eu tenho desejo de ter um trabalho autoral. Isso, fica nesse lugar. Não deixa somente te atrapalhar agora, trazendo objeções e problemas de como você vai resolver isso. Isso é a próxima etapa. Primeiro, a gente precisa que você tenha clareza do seu desejo. Eu quero um trabalho autoral. Eu quero criar algo diferente, novo, que talvez não exista, que talvez não caiba nas caixinhas. Esses dias eu fui num café e loja de livros. No México eles chamam de cafebreria. Ai, eu acho esse nome tão legal. É um café que eu costumo ir, que eu falo que é o meu segundo home office. E aí eu vi um livro da Clarice Lispector e eu li a contracapa. É contracapa que fala essa parte assim? Eu tava dando uma olhada e eu já tava com vontade de ler Clarice. E aí eu vi essa descrição e mexeu comigo e eu queria trazer aqui para você. Vai escutando essa definição e vai observando o que você sente. Clarice recusou todos os rótulos e o enquadramento em escolas ou sistemas literários. Buscou sempre a universalidade, a prospecção do próprio interior, produzindo uma literatura de excelência incontestável e estilo inimitável, e estabelecendo-se como uma das maiores escritoras da língua portuguesa de todos os tempos. E aí? O que você sentiu quando eu lia essa descrição do trabalho de Clarice? Evocou uma vontade aí dentro? Então já tá ótimo por hoje, já consegui o que eu queria. Meu job foi entregue. É isso por hoje e até o próximo vídeo.